Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Essa aula está sendo gravada, ela vai estar sendo disponibilizada em pouco tempo na plataforma Moodle, né, com um link para o YouTube, como sempre. Beleza, obrigado, Maria. Isaac disse que vai chegar atrasado. Então, mais tarde, vocês deem uma olhadinha, então, na plataforma. Está lá a data específica, a nossa semana, com o conteúdo, né, que eu vou postar, a lista de atividades e essa aula. Então, gente, vamos começar falando sobre Revolução Industrial. Já falamos aqui das revoluções inglesas, né, que foi o período da Revolução Puritana, a Guerra Civil, a ditadura do Oliver Cromwell, né, o período republicano, a restauração dos reis Stuart e depois a Revolução Gloriosa, né, que veio a dar o poder ao Guilherme de Orange, genro do então rei, o Carlos II, Stuart. Ele que tinha pretensões absolutistas, ele foi então substituído sem muito problema por o Guilherme de Orange, que decidiu se sujeitar completamente, então assinou o Bill of Rights, garantindo os direitos individuais e também se sujeitando à autoridade do parlamento. Então a gente já falou bastante disso. Na última aula também falamos sobre iluminismo francês, não só francês, mas principalmente, mas também de autores como o John Locke, né, que é o pai do liberalismo político, né, na Inglaterra, que vai influenciar largamente os pensadores do iluminismo francês e vai influenciar também mais tarde a Revolução Francesa e a independência das 13 colônias britânicas da América do Norte, dos Estados Unidos da América. Então, a gente está falando aqui do século XVIII, um período de grandes transformações no campo da política e também na sociedade e também nas relações materiais, ou seja, na forma como se produz riqueza, como se contrata trabalho, nas relações do trabalho, de empregadores e empregados, da nova forma de transformação e criação de riqueza e acúmulo de riqueza também. Então, não é coincidência que nós estamos falando aqui de uma revolução no campo agora material, no campo da técnica de gerar riqueza, mas que não vai ficar restrito apenas a isso, ela vai influenciar a sociedade, a divisão social, vai mudar o panorama, né, da própria sociedade, porque a população que vivia no campo passa a ser urbana, o trabalho que era artesanal se torna, então, o trabalho da indústria. Nós, então, vemos o surgimento, a consolidação de um novo sistema econômico. Então, até aqui, do final da Idade Média, né, que foi no século XIV, até o século XVIII, nós tínhamos um período de transição entre o feudalismo, que estava em crise, entrou em crise, para o surgimento e consolidação do capitalismo. Aí teve aquele período de capitalismo comercial, e vai chegar, que a gente chama também de mercantilismo, que eram as práticas das monarquias absolutistas para enriquecimento, entesouramento de metais preciosos. E tudo isso aí vai culminar numa revolução que vai caminhar, ela tá em comum acordo com essa revolução política. A Revolução Gloriosa e a Revolução Industrial, elas fazem parte de um mesmo processo. E a gente vai ver que a Revolução Industrial só pôde ocorrer na Inglaterra. A Inglaterra foi o país pioneiro na industrialização, que hoje é o grande diferencial quando a gente fala assim dos países mais ricos. A gente fala do G8, né, que são os 7 países mais ricos do mundo, mas a Rússia. Nós estamos falando, então, dos 7 países de industrialização mais antiga, ou seja, dos primeiros países a entrar no processo da industrialização. Portanto, eles são os países que são mais ricos há muito mais tempo. Ao contrário, por exemplo, do BRICS, né, que é o bloco comercial a qual o Brasil pertence, né, que são países de industrialização recente. Os países que são mais ricos e desenvolvidos, né, se a gente usar esse jargão, desenvolvido, a gente costuma dizer que o Brasil está em vias de desenvolvimento ou desenvolvimento tardio, e esse desenvolvimento está relacionado à indústria, certo?
países agrícolas, países que provêm matéria-prima, né, são setor primário, como diz os professores de geografia, esses países são geralmente mais pobres, né? Então, gente, nós vamos começar falando aqui o que vai levar a Inglaterra a ser a pioneira na Revolução Industrial. E por que a gente chama de revolução? Quando a gente falou da Revolução Puritana, da Revolução Gloriosa, porque a sociedade se transformou radicalmente. Mas vejam bem, quando a gente tem a Revolução Puritana, a Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos da América, a Revolução Francesa, elas são acompanhadas de um processo um tanto radical. Um processo... Tudo bem, Isaac. Seja bem-vindo, Isaac. Obrigado pela sua presença. Sem problema nenhum. Geralmente, essas revoluções, quando vocês pensam em revolução, eu tenho certeza que vocês pensam no povo tomando as ruas, derrubando governos, como foi na Rússia, em 1917, na Revolução Chinesa, Revolução Cubana. Né? Tudo a gente lembra da Revolução Francesa. Mas a Revolução Industrial ela é uma revolução silenciosa. Ela não aconteceu da noite para o dia. Ela foi um longo processo que é difícil até mesmo dizer quando começa a Revolução Industrial. Mas a gente diz que é no século XVIII, devido à invenção da máquina a vapor, né? Que a questão técnica ela vai ser definitiva. A introdução da máquina a vapor, substituindo grande parte, tornando mais rápida a produção em larga escala, principalmente de tecido, né? Que é a primeira indústria que vai se consolidar na Inglaterra, é através da máquina a vapor. A máquina a vapor, que talvez o conceito básico de máquina a vapor seja conhecido desde a antiguidade, desde a Grécia e Roma Antiga já se conhecia algo primitivo, né? Uma versão primitiva da máquina a vapor. Mas devido às relações, isso é uma análise do Marx, né? De que devido às relações materiais da época, devemos lembrar que na Idade Antiga, né, no Império Romano, por exemplo, se utilizava mão de obra escrava. Então, tornava-se desnecessária uma máquina que aumentasse a produtividade. Na Idade Média, a gente viu que, até por causa da mão de obra servil, surgiram técnicas que melhoraram o trabalho, tornaram a terra mais fértil, desde o arado de aço aos moinhos de vento. Né? Houve a utilização do fertilizante, surgiram técnicas que aumentaram a produção agrícola. E a produção agrícola, então, aumentando, aumenta a população. Então, é um longo processo de várias coisas acontecendo. Né? As monarquias nacionais querendo se enriquecer através do comércio. Então, vamos falar um pouco da Inglaterra. Então, assim, para ter uma indústria no século XVIII com maquinário, né, que são aquelas grandes indústrias de tecido, mas movidas a vapor, então era necessário você ter caldeiras para ferver a água, para canalizar o vapor d'água para os pistões, para movimentar os pistões, movimentar o maquinário, era um investimento muito, muito alto. Então, se você pega países como Portugal, Espanha, que eram monarquias já decadentes, com impérios decadentes, eles não teriam condições materiais, mas a Inglaterra, desde a época das grandes navegações, a gente lembra que a Inglaterra ela começou atrasada nas grandes navegações. Portugal e Espanha estavam há alguns séculos já muito à frente da Inglaterra. A Inglaterra, então, não teve acesso às colônias como a América Latina, né, a América do Sul, o ouro, prata do Império Espanhol, ou largas faixas de terra tropical para o cultivo de gêneros tropicais como açúcar, algodão, cacau, tabaco. A Inglaterra não teve isso, né? Teve a América do Norte, teve um tipo de colonização diferente, então eles não investiram na colonização. Falamos aqui nessa aula também sobre os Estados Unidos, na colonização americana, que os ingleses tinham uma certa tolerância salutar, né? Eles não se intrometiam muito na colonização da América do Norte, ao contrário da Espanha e Portugal. Então eles buscaram outras formas de conseguir dinheiro, de juntar metais preciosos. Então, o acúmulo primitivo de capital, né, esse montante de riqueza, que mais tarde
eles vão investir em maquinário na construção das indústrias, um longo processo onde a burguesia inglesa começou a investir nas manufaturas. Aqui, gente, vamos abrir um parêntese para falar um pouco sobre como era produzido, por exemplo, na Idade Média, né? Como era produzido gêneros para nós, hoje em dia, comuns, né? Do cotidiano. Por exemplo, imagine uma família de servos da Idade Média, no interior da França, com um senhor feudal, trabalhando nos campos do senhor feudal, nas terras do senhor feudal, e nas suas terras também cedidas, né? Vocês conhecem bem esse assunto de Idade Média, feudalismo. Imagino que era necessário para um servo, por exemplo, ter sapato. Nem todo mundo podia ter sapato na Idade Média. As pessoas usavam sapatinhos de tecido, sapato de tamanco, sandália. Sapato era uma coisa muito difícil de conseguir, porque nem todo mundo saberia fazer um sapato. Então, para o servo poder ter um sapato, por exemplo, ele teria que matar o boi, tirar o couro, curtir o couro, né? Tornar o couro limpo, seco, cortar o couro, né? Costurar, pregar a sola, que ele vai ter que esculpir em madeira com um preguinho. Então, isso era um conhecimento técnico, né? Que nem todo mundo dominava. Nós chamamos esse trabalho de artesão, artesanato. Esse trabalho que eu estou falando aqui é o artesanato familiar. Então, o servo da Idade Média, para ele poder se vestir, ele tinha que criar ovelha, ele tinha que tosquear a ovelha, transformar aquele chumaço de ovelha, da lã da ovelha, em fio. Ele então usava um tear, que era uma máquina de madeira rudimentar, para fazer a trama e entrelaçá-la e virar o tecido. Daí ele cortava, costurava e fazia a própria roupa. Então, primeira etapa, artesanato familiar. Vai passando-se o tempo, a população foi indo para as cidades, né? A população do campo, aos poucos, foi indo para as cidades. Nas cidades, então, nessas cidades comerciais, muitas pessoas não tinham como produzir sua própria roupa, seu próprio sapato, sua própria mesa, né? Derrubar uma árvore, cortar em toras, transformar em móvel, né? Mesmo que fosse rudimentar. Então, surge nas cidades comerciais artesãos profissionais, né? Surgem as guildas, né? Era o sindicato desses trabalhadores. Então, você tinha o sindicato dos vitraceiros, dos curtidores de couro, dos tecelões, dos alfaiates, dos sapateiros. Então, aí já circulando o dinheiro, as pessoas podiam, então, comprar esse produto do mestre artesão. Mas veja bem, um sapateiro, por exemplo, naquela época, ele saberia, então, como fazer um sapato do zero. Ele pegaria a matéria-prima que ele comprou, com suas ferramentas, na sua loja, né, na sua oficina, ele, então, tiraria as medidas da pessoa e faria um sapato sob encomenda. Ele saberia fazer todas as etapas do sapato. Então, olha só a evolução, gente. Artesanato familiar, lá no campo, né, da Idade Média, família, todo mundo trabalhando para fabricar sapato, tecido, para consumo próprio da família. Vai passando-se o tempo, né? Depois das grandes navegações, Idade Moderna, nós temos, então, em cidades, você tem os mestres artesãos. Esses artesãos, os mestres artesãos, eles têm, então, no máximo, alguns ajudantes, eles têm os aprendizes, mas ele sabe fazer um sapato do zero, domina a técnica do sapato. É uma arte, né? Quase uma arte, que se chama de artesanato. Exige uma técnica, um aprendizado longo, demorado, aperfeiçoamento, e era um produto caro. Era difícil fazer, era demorado e caro. Poucas pessoas, então, teriam acesso a um sapato, né, de um sapateiro. Mas, então, a gente vê que vai evoluir daí para a manufatura. Alguns, então, empreendedores da época, né? Já que a palavra é tão comum hoje de empreendedor, imagine um burguês daquela época, um comerciante, ele monta, então, uma oficina, bota várias bancadas com matéria-prima, né? Couro, tecido, cordão, cola, agulha, linha, prego, e divide cada um, né? Ele pega vários trabalhadores, coloca na linha e divide as atividades. Olha, você corta o couro, você costura, você prega a sola.
Então, num dia se produzia muito mais sapato do que o mestre artesão. Então, e essa oficina que ainda se utiliza mão de obra, né, artesanal, ainda se utiliza o artesanato. Mas vejam bem, o trabalho desses artesãos agora é dividido. O cara não tem mais que fazer o sapato inteiro, ele só tem que fazer uma parte. Então ele pega aqui, corta, passa para outro. Ele pega de novo, corta no molde, passa para outro. O outro então pega esse corte, corta do outro lado, passa para outro. Recebe o corte já cortado, corta do outro lado, passa para outro. O outro pega, costura uma parte, passa para outro. O outro pega, continua o trabalho até chegar no final da linha. Você tem um sapato pronto. Então, você aumentou a produção e substituiu, então, o trabalho do mestre artesão. O sapateiro, hoje em dia, é um resquício da Idade Média. Quando você chega no seu bairro, tem lá o sapateiro, ele não sabe mais fazer o sapato, ele só remenda o sapato. Foi aí que tornou o sapateiro, virou isso aí, o remendão de sapato. Então, gente, fazer a meia sola, como se diz. Então, da manufatura vai evoluir para a indústria, porque aí você substitui o trabalho artesanal, você mantém a divisão do trabalho, os trabalhadores não são donos de nada, eles só são donos da mão de obra, ou seja, do seu tempo, disposição e saúde e capacidade técnica mínima para trabalhar, mas só fazendo aquela coisa. Então, você nunca soube montar um sapato, fabricar um sapato, você vai chegar nessa linha de montagem da indústria e alguém vai te ensinar, olha, cara, você vai pegar o que chegar na sua mão, você vai passar na máquina e vai cortar e passar adiante. Só faz isso. Você vai errar, não tem problema, vai errando, um dia você acerta, vai acertando, vai se aprimorando e o trabalho vai ficando mais rápido, você vai produzindo mais. E isso é a base do capitalismo como a gente conhece hoje, capitalismo industrial. Então, gente, alguma dúvida até aqui, gente, dessa evolução do trabalho? Alguém quer comentar alguma coisa? É muito importante que eu tenha um feedback de vocês. Então, gente, eu estou falando aqui da evolução do trabalho, beleza. Maria Eduarda e Sálvio, beleza. É importante para a gente. Isso aqui não é uma coisa que aconteceu de verdade, né, em todos esses pormenores. Isso aqui é uma redução para a gente poder, então, entender melhor essa transformação lá do trabalho artesanal, familiar, do trabalho do mestre artesão nas oficinas e depois o surgimento da manufatura e agora a indústria. E em breve, né, eu estava vendo uma matéria sobre a fábrica no Japão que vai produzir PlayStation 5, já produz o 4. Essa fábrica, com poucos humanos, acho que tem 5, não chega nem a 10 humanos, vai produzir em 2 minutos 4 videogames. Cara, isso é uma coisa impressionante. Né? É muito rápido. Então, a mão de obra humana está se tornando ainda mais obsoleta. Então, gente, vamos voltar aqui então para o acúmulo primitivo de capital. Como é que a Inglaterra juntou tanta grana? Como eu falei, a burguesia inglesa ela investiu na manufatura, né, no comércio e na manufatura, comercializando então esses produtos manufaturados na Inglaterra para as colônias inglesas e fez uns acordos com a Espanha e com Portugal, por exemplo. Né? O Portugal se viu inundado de tecido britânico em troca de vinho português. Isso acabou com qualquer possibilidade de indústria dentro de Portugal, manufaturas em Portugal. E depois, quando Dom João VI foge para o Brasil, fugindo do Napoleão, ele abre, então, o Brasil para o comércio com a Inglaterra. A Inglaterra pega toda a produção de manufatura e indústria dela e taca aqui no Brasil. Né? Joga tudo para cá. Então, era assim que a Inglaterra juntou dinheiro. Juntou dinheiro com o comércio de escravos, juntou dinheiro com pirataria, né, que era roubando, assaltando mesmo. A rainha Elizabeth tinha um pirata, né, que ela, na verdade, era um corsário. Ou seja, a diferença do pirata é que o pirata ele rouba para o seu próprio benefício. O corsário ele era um pirata que tinha aval da coroa britânica para assaltar e roubar a carga dos navios que fossem inimigos da Inglaterra. Então, através do roubo, através do monopólio com as suas colônias, imposição de acordos comerciais favoráveis apenas à Inglaterra, a Inglaterra então foi acumulando dinheiro. A Espanha não pegou todo o ouro do México, né, do Império Azteca,
Como é que ela torrou esse dinheiro todo? Comprando produtos manufaturados da Inglaterra. E aí, então, o dinheiro saía da Espanha e ia para a Inglaterra. Quando se descobriu ouro aqui nas Minas Gerais, aqui no Brasil, esse ouro, então, foi para sustentar o comércio de Portugal com a Inglaterra. Então, no campo da política, a gente tem que lembrar a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa ajudaram a firmar o Estado liberal burguês. O Estado moderno, né, quando a gente fala assim dos reis absolutistas chegando ao poder, eles ainda tinham muito ainda de favorecer a nobreza, né? Com o decorrer do tempo, os reis foram notando que favorecer a burguesia tornava o país mais rico, porque os burgueses pagavam impostos altos, sabiam lidar com dinheiro. Então, os reis começaram a notar que o negócio é fechar com a burguesia, deixar para lá a nobreza. Então, o parlamento, depois da Revolução Gloriosa, na Inglaterra, o parlamento se tornou muito mais poderoso que o próprio rei. O Guilherme de Orange aceitou a autoridade do rei, perdão, do parlamento. Então, nós vimos a criação do Banco da Inglaterra para financiar um banco estatal, primeiro banco, né, estatal do mundo, é o Banco da Inglaterra, para financiar manufatura, companhias de comércio. Isso favoreceu demais a burguesia para se fortalecer. E também lembram dos atos de navegação do Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, que foi o líder da Revolução Puritana, decapitou o Carlos I de Stuart, se tornou ditador, então, da Commonwealth, né, da República Inglesa, na época, mas ele fez um grande feito, instituiu o chamado Ato de Navegação, que proibia o comércio e circulação de produtos ingleses que não fossem navios britânicos. Isso enfraqueceu a marinha espanhola, enfraqueceu a marinha holandesa e fortaleceu a Inglaterra a ponto da marinha mercante inglesa ser a mais poderosa do mundo até, acredito eu, a gente pode dizer assim, até a Primeira Guerra Mundial, quando é finalmente substituída pela marinha americana. Então, e a mentalidade capitalista ela não fica apenas nas cidades, ela também chega, essa mentalidade, esse pensamento capitalista de gerar sempre lucro, chega também no campo. Então, aquelas relações medievais que ainda subsistiam no interior da Inglaterra são paulatinamente substituídas por relações capitalistas, ou seja, vocês lembram quando a gente falava sobre feudalismo? Que o feudo, né, as grandes propriedades de terra, que a gente chama de feudo, que eram dos senhores feudais, né, daquela nobreza, eram divididas em lotes, né, lote para os servos. As melhores terras ficavam para o senhor, manso senhorial. Mas tinham terras que eram livres, bosques, pântanos, alguns campos. Então, os camponeses tinham liberdade de, por exemplo, apacentar suas próprias ovelhas nesses campos livres. Se o campo dele era pequeno, ele podia alargar um pouco a produção, pegando um pouco desses campos livres. Ele podia pegar mel, fruta silvestre no bosque, um pouco de lenha. Tudo isso, então, é proibido quando alguns nobres começam a vender suas terras para burgueses. E aí os burgueses começam a cercar as terras livres, começam a comprar terra. Então surge a noção de propriedade privada. Você vende a terra e quem compra pode parecer uma coisa meio óbvia para a gente hoje, mas para a época não era bem óbvio, porque se herdava a terra. O servo não tinha terra no seu nome. A terra sempre continuava sendo, apesar de gerações e gerações de famílias daquele servo estarem naquela terra, a terra nunca pertencia ao servo, pertencia apenas ao senhor feudal. Aí o senhor feudal decide, então, vender aquelas terras para a burguesia. Chega a burguesia, compra as terras, cerca tudo. Os camponeses começam a empobrecer, se empobrecem, se endividam e são expulsos dessas terras. Para onde é que esses camponeses vão, então, gente? Eles vão para as cidades. Né? Então, vejam bem, vai se cercando essas terras para criar ovelhas em larga escala. Para que tanta ovelha? Para alimentar as manufaturas de lã, de tecido. Tá? Olha como uma coisa encaixa na outra.
e tudo é favorável para a burguesia, porque se aumenta a produção de lã, que é vendida para as manufaturas, aumenta-se também a oferta de mão de obra desqualificada, porque todos esses camponeses, quando são expulsos das suas terras, eles vão migrar para onde? Para os grandes centros urbanos, onde não tem moradia suficiente, e eles vão aceitar qualquer salário nas manufaturas e depois na indústria. E aí surge o que o Karl Marx chama de proletariado, ou seja, essa massa de trabalhadores desqualificados que vão aceitar qualquer salário, salários muito baixos, não são donos de nada, né? Não são donos dos meios de produção, só donos apenas da sua mão de obra, da sua força de trabalho. E aí cria esse proletariado. Então a gente vê o impacto das transformações econômicas na sociedade. Então temos também outra coisa, o subsolo, a Inglaterra deu muita sorte. Ela tinha um subsolo rico em minério de ferro e carvão mineral, essencial para a indústria. O carvão para alimentar as caldeiras, para fazer o vapor, que vai movimentar as máquinas que são fabricadas, né? São construídas com ferro a princípio. Tá? Então, tem até um caso interessante, que na China os chineses tinham há milhares de anos uma fórmula secreta para fazer porcelana. Você pega uma xícara de porcelana, coloca o chá quente e bebe o chá bem quente e ela não se parte, porque a argila que os chineses utilizavam continha uma quantidade muito grande de minério de ferro embutido nela. Então você esculpia, né? Você moldava a xícara, colocava para assar, né? Para ela endurecer. Ela criava aquela camada, né? De, como é que eu vou dizer, de esmalte, ficava esmaltada. Então não se partia. Somente os muito ricos podiam beber na Inglaterra chá, que era a bebida preferida dos ingleses, nessas xícaras chinesas. Era muito caro. As pessoas mais pobres na Inglaterra, servos, camponeses e trabalhadores das fábricas, tomavam em cumbucas de barro. Você bota o chá quente, como desgraça de pobre é pouco, a cumbuca se parte com calor. Por isso que é costume dos ingleses, até hoje, tomar chá com leite. O cara bota um pouco de leite para diminuir a temperatura e o cara poder tomar o chá dele. Só que aí os ingleses, eles descobriram que a argila inglesa, ela tinha um pouco desse minério de ferro. Então, muita sorte, eles poderiam então fabricar xícaras na própria Inglaterra, em larga escala, utilizando a indústria, utilizando a argila deles mesmo. É claro que a dos chineses era muito melhor, era mais artístico, de mais bom gosto, né? Era o símbolo da riqueza, da realeza. Até hoje, com certeza, a rainha Elizabeth toma chá em porcelana chinesa. Então, gente, subsolo rico em jazida de ferro e carvão mineral. E, é claro, a Revolução Agrícola, né, como falei, a introdução do capitalismo no campo, ela deu fim à servidão, introduziu a noção de propriedade privada, expulsou os camponeses do campo, né, foi expulsando os camponeses, novas técnicas de produção para tornar ainda maior a produção. A gente deve lembrar que na Idade Média só se produzia o que era necessário para o feudo sobreviver. Agora não, você tem uma população imensa nas cidades que precisa ser alimentada. Então, novas técnicas de fertilização, máquinas, né? Os tratores, os primeiros tratores eram movidos a vapor. Eram os trambolhos que faziam um trabalho mais rápido que os bois, os cavalos. Então, aumento da produção para atender a demanda por alimentos urbanos. Melhorou-se, então, a qualidade da alimentação e aumentou, então, a população foi crescendo mais e mais, tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Esse é um assunto muito interessante, nos ajuda muito a entender nossa modernidade, nossa contemporaneidade. Tá bom, então, gente. Eu gostaria que você não saísse ainda. Qualquer dúvida, como sempre, eu peço para vocês trazerem na próxima semana. Né? Eu vou tirar aquela nossa foto
tradicional para comprovar que nós estamos aqui. Mandar para o nosso querido Léo. Falou, gente. Tenham uma excelente semana. Relaxem, aproveitem bem. Até a próxima, meninos. Boa semana para vocês. Obrigado.